De volta com o WW, agora conosco lá em Brasília, o Alonso Freire, que é professor de Direito Constitucional do IDP. Seja muito bem-vindo, Alonso. Obrigado, Caio. Obrigado, Daniel. Obrigado por me receberem. Tá joia. Vamos dar uma olhada aqui no seu estudo, né? Vamos falar do judiciário, né? O presidente Lula, ele poderá indicar um novo integrante da Suprema Corte a partir de outubro, após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O Palácio do Planalto vem sendo pressionado a indicar uma mulher ou um negro ao posto, já que esses grupos são historicamente muito subrepresentados no Supremo Tribunal Federal. Porém, tem uma outra discrepância, né, que se nota na origem geográfica dos ministros, né? Essa divisão aparece também, acaba implicando ali no resultado dos julgamentos. Vamos aos dados aí dessa pesquisa. Olha ali, ó, sucesso em ações de governadores no Supremo Tribunal Federal. O que isso mostra? Governadores do Centro-Oeste têm 73% de sucesso nas ações no Supremo Tribunal Federal, Sudeste 66%, Sul 65%, Nordeste 59% e o Norte 59%. Norte e Nordeste, portanto, governadores do Norte e Nordeste têm uma taxa de sucesso inferior à das outras regiões. Vamos para outra tela. Ali, indicações do PT ao Supremo, né? A maior parte dos indicados são do Sudeste. 57% dos indicados em governos do PT ao Supremo Tribunal Federal são do Sudeste, 28% do Sul, 7% do Nordeste e 7% do Norte, mostrando aí novamente Norte e Nordeste atrás nos rankings, ali, nesses números. Terceira tela, a origem agora dos indicados ao Supremo. Olha aí como o Sudeste e o Sul prevalecem, 18 são indicados desde a redemocratização, claro, 1985, 6 do Sul, 4 do Nordeste, 1 do Norte e 1 do Centro-Oeste. Professor Alonso, o que essa pesquisa, esses dados nos mostram, nos revelam, para além dos números, claro, que a gente viu? Caio, essa pesquisa ela revela uma percepção que ela tem sido vista em outros países, né? Uma percepção relativamente recente, isso tem a ver com o resultado das cortes nas últimas décadas. A maioria das cortes constitucionais e supremas cortes que surgiram nas últimas décadas surgiram de um modo de fortalecimento delas, né? Depois que as democracias foram restauradas no final da década de 80 e durante a década de 90, essas cortes constitucionais ao redor do mundo elas foram todas fortalecidas. Ocorre que a composição dessas cortes ela se mostrou problemática ao longo das últimas décadas, né? Por exemplo, na Suprema Corte norte-americana, que é a Suprema Corte mais antiga do mundo, demorou mais ou menos 200 anos para se colocar uma mulher, né? E isso veio se concretizando ao longo das 2 décadas com a colocação de negros, né, de representantes de etnias, mas ao longo dos anos foi se comprovando que isso não era suficiente, porque as cortes empoderadas começaram a ter um déficit de legitimidade, porque as decisões foram avançando em direitos e contrariando muito, né, o que estabelecia o próprio Congresso, né, local ou nacional, e se passou a pensar de que modo essas cortes poderiam ter mais legitimidade. Para explicar, toda corte constitucional que adota um sistema parecido com o sistema norte-americano de indicação, por meio do qual o presidente indica e o Senado aprova, ele sofre desse déficit de legitimidade porque a composição da corte, seus ministros, não são eleitos. E eles acabam por invalidar as leis criadas por poderes diretamente eleitos pelo povo. Então, ainda que a composição das cortes contasse com minorias raciais, contasse com mulheres, essa crítica pela falta de legitimidade das cortes continuou. E aí a solução que se tem encontrado nas novas constituições ao redor do mundo é adotar um critério geográfico, porque com isso você aumentaria a representação nacional, regional na corte. E isso diminuiria essas tensões entre quem cria a lei com poderes legitimados pelo povo e quem derruba ela sem um poder, né, sem uma legitimação
democrática. No Brasil, isso a gente percebe nessa pesquisa, nesse levantamento quantitativo. Para você ter ideia, Caio e Daniel, a nossa corte de 88 para cá teve apenas 4 nordestinos. Nós passamos 8 anos sem nenhum nordestino e agora temos o ministro Nunes Marques. Professor, posso pegar desse ponto? Justamente nós temos agora 3 cotados para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal que se livra, fica vaga em outubro, que são oriundos do Nordeste. Estamos falando do ministro da AGU, Jorge Messias, do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do presidente do TCU, Bruno Dantas. Claro que seria até desejável que tivéssemos também mulheres ou negros nordestinos para se somar a essa lista. Agora, a pergunta é, uma representatividade maior, por exemplo, do Nordeste na Suprema Corte, ajudaria de alguma forma a reduzir o tensionamento que a gente tem visto entre os poderes ali na Praça dos Três Poderes? Daniel, a pergunta é muito interessante, é realmente isso que se tem buscado ao redor do mundo. Observe que o critério geográfico de vir um ministro ser indicado de alguma região, ele não é um critério excludente. Tá? Ele não exclui os demais critérios. Mas é claro que, como o Congresso Nacional ele é eleito pelo povo e o Supremo tem indicações, como mostra a nossa pesquisa, maioria do Sudeste, isso gera, de fato, uma atenção, porque muitas vezes o Congresso não se vê representado no Supremo Tribunal Federal. Então, penso eu que, assim como tem ocorrido em outras nações, em outros países, essa tensão entre os poderes, ela tem diminuído e ela tende a diminuir, sim. Porque, novamente, é um mecanismo de você diminuir essa tensão e aumentar a legitimidade dessas decisões. Então, eu acho que, independentemente do critério, se você adicionar o critério geográfico, eu acho que isso tende, sim, a diminuir a tensão pelo aumento da representatividade na Corte, né? Não há mais nenhuma discussão de que uma Corte Constitucional ela exerce algum tipo, em algum grau, um poder político. Isso não se discute mais. Não é um poder meramente jurídico, afastado das influências políticas. Isso não se discute mais. Então, é preciso pensar uma forma de aumentar a legitimidade, porque com o aumento da legitimidade você aumenta a sua aceitação das decisões. Então, para dar um exemplo para você, para ilustrar, né, nós tivemos em 2016 um julgamento muito importante que causou uma certa repercussão nacional. Foi o julgamento de uma lei do Ceará que regulamentava uma prática nordestina, que era a prática da vaquejada. Naquela época, no 2006, o Supremo não contava com nenhum nordestino. Na verdade, tinha 4 anos sem ter nenhum deles. A decisão, Caio e Daniel, foi tomada pela diferença de 1 voto, né? 6-5. E aí o que aconteceu? Houve uma crítica muito grande, um descontentamento por parte do Congresso Nacional e tempos depois, cerca de 1 ano exatamente, o Congresso aprova uma emenda constitucional para validar a vaquejada, hoje é uma prática constitucional, contrariando a decisão do Supremo. Então, observe que gera uma tensão, né? Se fosse talvez um nordestino, talvez isso tivesse diminuído a tensão. E aí eu me lembro muito bem de ter circulado a notícia de que um dos ministros pretendeu, inclusive, colocar um telão no Supremo para que os demais pudessem entender do que se tratava essa prática da vaquejada. Hoje há telas depois da pandemia, mas à época não havia. Então, para você ver a dificuldade que, às vezes, uma questão regional, ela implica para o Supremo Tribunal Federal, que gera uma tensão. Mas eu queria deixar claro que essas questões regionais não estão ligadas apenas a aspectos culturais, né? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que é um tribunal da federação. É um tribunal que lida, na maioria dos casos, Caio e Daniel, com questões
da federação, com questões de competências, né, que às vezes envolve uma sensibilidade, algum conhecimento regional. Então, professor, é preciso ter essa representatividade. Isso que eu queria te ouvir, assim, a subrepresentação dos estados do Norte e do Nordeste no Supremo Tribunal Federal impactam, para além das questões de costume culturais, mas nas questões, por exemplo, fiscais, tributárias, orçamentárias. Esses estados, eles perdem dinheiro, perdem recursos, estando subrepresentados no Supremo? Eu acho que esses estados, eu não diria estados, eu diria talvez regiões. São essas regiões que eu acho que precisam ser consideradas. Observe, a Constituição determina que são só 3 critérios expressos a serem considerados: a idade, um tal conhecimento jurídico e uma reputação ilibada. Mas esses critérios são apenas uns. Na maioria das cortes, outros critérios são adotados. Veja, Caio, como é que ocorre nos Estados Unidos. É natural e se presume que um presidente escolha um ministro da Suprema Corte que esteja alinhado à sua ideologia, que esteja alinhado ao que ele considera como liberal ou conservador. Isso é natural, né? Mas outros critérios precisam entrar. E o curioso, por exemplo, tomando o caso dos Estados Unidos, é que o critério religioso e o critério, né, de gênero já não é tão considerado. Hoje é um critério de representação. Vou dar um exemplo para você. Na última eleição, o Joe Biden e o Trump disputaram a dedos ali o estado da Pensilvânia. Desde 2008, todo presidenciável que ganha a Pensilvânia leva a presidência. Então, a Pensilvânia ela faz parte de uma região importante, que é o cinturão, né, da ferrugem. Então, naquela região existe todo um interesse por questões trabalhistas, porque existe uma longa batalha sobre o reconhecimento de direitos trabalhistas naquela área. Então, você vê que já está se adotando os outros critérios, além daqueles que dizem respeito à etnia, a gênero. Então, isso é importante, sim, ser considerado, inclusive no Brasil, principalmente nas últimas 3 décadas, com o resultado do avanço das decisões do Supremo Tribunal Federal e essa tensão que gera entre suas decisões e o Congresso Nacional. Daniel, uma pergunta última para arrematar e também vou pedir para o professor ser bem breve, que o nosso tempo está acabando. Vamos lá. Nos Estados Unidos, sempre me impressionou muito como a gente tem uma divisão muito nítida da Suprema Corte com ministros democratas e ministros republicanos. E sempre fica aquela sutileza ali no desequilíbrio ou no equilíbrio entre esses 2 partidos representados de alguma forma na Suprema Corte. A gente está caminhando também aqui para um processo semelhante porque nas últimas indicações ficou muito o rótulo bolsonarista ou petista nesses ministros. Esse caminho é bom, professor, o da polarização também no Supremo? Eu pergunto bem rapidinho. Daniel, eu acho que a polarização talvez resultante dos últimos anos ao redor do mundo é uma questão muito natural e acho que isso vai acontecer e vai ser levado para outros ambientes que não apenas o político, mas o judiciário. Mas é preciso ter muito cuidado com essa comparação com os Estados Unidos, porque nós temos sistemas diferentes, né? Lá é um sistema muito bipartidarismo, né, que a gente chama de bipartidarismo, e aqui é o pluripartidarismo. Então, aqui a gente tem o centro também, né? Então, talvez essa classificação ela não corresponda muito bem ao que é observado ao longo dos anos. Existem ministros que são indicados por determinados presidentes que se demonstram numa análise mais atenta às suas decisões, elas não seguem bem o alinhamento. Então, talvez isso seja algo momentâneo, mas eu considero que isso é muito natural, essa classificação. Mas nós não podemos comparar com os Estados Unidos, que nós estamos diante de um sistema um pouco mais complexo, né, de pluripartidarismo e de outras questões que envolvem a própria nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor Alonso Freire, professor de Direito Constitucional do IDP, muito obrigado, viu, professor, pela sua participação. Eu que agradeço, Caio. Excelente final de semana. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. Excelente final de semana a todos e a você que nos acompanhou até aqui. O WW termina agora. Boa noite e um bom final de semana.